Pronto, agora acho que vai. Bom dia a todos, estamos novamente aqui hoje na disciplina de Materiais Modernos e Aplicações, e hoje a gente está com a professora Mariana Sicora, que vem nos dar uma palestra, vai contar um pouquinho sobre os temas de seu trabalho nos últimos anos. A Mariana, além de amiga, muito próxima minha, ela é uma cientista genial, faz assim trabalhos muito interessantes. Hoje ela está situada lá no Paraná. A Mariana, ela é graduada em Química pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e realizou seu doutorado direto na UFSCar, no Departamento de Química, sob orientação do professor Ernesto Pereira, e também tem um estágio sanduíche na Universidade de Kiel, na Alemanha. Hoje ela é professora adjunta da UTFPR, do campus de Pato Branco, né? E vem trabalhando com a maioria das coisas que ela vem trabalhando, ela acho que vai falar um pouco hoje na palestra, né? E como ela comentou um pouco antes com a gente, hoje ela tem alguns cargos aí dentro da reitoria da UTFPR. Então é um prazer estar com você hoje cedo aqui, Mariana. Poder ver você e conversar mais sempre é um prazer, né? Mas vir trocar também um pouquinho da sua sabedoria com os alunos é muito bom. Então, seja bem-vinda, fica à vontade aí para dar sua palestra. Obrigada, Chico. Eu agradeço muito o convite, né? É sempre legal assim poder falar do que a gente está trabalhando, né? Mostrar para os alunos assim a importância de trabalhar com nanomateriais, né? E crescidos de forma um pouco diferenciada, que é a síntese eletroquímica, né? Que é o que a gente faz ali. O pessoal que é da química, né? Que é a minha área, tá mais habituado com síntese de bancada e a gente faz uma síntese um pouco diferenciada, que é utilizando dessas fontes de tensão, aplicando potenciais e correntes aí para crescer o material. Então, eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade aí também, todo mundo que está presente aí, os 19 alunos, né, ou não necessariamente alunos, né, mas essas 19 pessoas que entraram aí para participar da nossa conversa. E aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre esses materiais que a gente está trabalhando. Mas, assim, né, o Chico falou ali umas palavras muito bonitas, né, sobre mim, mas eu acho assim, não é nem sabedoria, né, aquela coisa da rotina ali diária de pesquisa que você vai aprendendo e fazendo umas coisas meio erradas, aí você vê que não vai dar certo, então, às vezes, a pesquisa é um pouco de tentativa e erro, né, você pensa, tem uma ideia, vai testar, você vê que não é nada daquilo, ou você segue uma metodologia que você acredita, você vê que não dá certo, então aquelas coisas. O que acontece que, né, com o período ali que a gente tem de doutorado e eu estou na universidade ali como professora desde 2013, você acaba acumulando um conhecimento ali que né, agrega um pouco ali para você conseguir direcionar alguns alunos ali nas atividades de pesquisa, desde iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado. Mas é aquele eterno aprendizado, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal da área acadêmica, que ela te proporciona um aprendizado diário e uma renovação. Você está sempre convivendo com pessoas jovens, né? Com cheia de vontade, que conseguem também te estimular a não parar nessa atividade de pesquisa. Tá? Então, em qualquer momento aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem perguntar, né, durante a palestra, ou se preferirem deixar para o final. Não sei, Chico, como é que é a dinâmica, né? Então tá. Então eu vou falar, se vocês tiverem dúvidas em alguns pontos ou curiosidade de qualquer tipo, vocês podem perguntar que pode ligar o microfone, que como eu estou com uma tela só, agora eu vou entrar na apresentação e aí eu só vou conseguir ver a minha apresentação. E aí vocês podem ligar o áudio para perguntar, que aí a gente para e eu respondo as dúvidas, ok? Então vamos lá. Então, o título da minha palestra é Síntese Eletroquímica de Nanomateriais e Algumas Aplicações. Então, a síntese eletroquímica é uma coisa que eu venho trabalhando, né? Assim como o professor Francisco, a gente se conheceu lá durante o período do doutorado na UFSCar, né? Vocês ainda estão na UFSCar, mas lá em São Carlos.
E a gente trabalha com a síntese eletroquímica, né, de materiais, não necessariamente só nanomateriais, a gente tem óxidos que eles estão numa escala mais micro do que nano, né, porque eles têm poros na ordem de micrômetros, e naquele momento a gente trabalhava muito com a síntese, estudo do mecanismo, né, o entendimento da obtenção desses óxidos. E desde que eu cheguei na UTFPR, a UTFPR ela é uma universidade tecnológica, né? Então a gente está, assim, o perfil dos alunos já é muito focado na aplicação de tecnologias, né? Enfim. Então, desde que eu cheguei aqui, e até pela diversidade dos grupos de pesquisa, né? A gente tem, ali no meu departamento, a gente tem grupo na área de alimentos, biotecnologia, que é forte, né? Materiais, ambiental. Eu venho tentando fazer essa interface, né, para aplicar esses materiais nessas linhas, né, de pesquisa que já existem. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, além da síntese, né, essas aplicações. Então, hoje eu trabalho com a síntese aplicada para materiais na área ambiental, que é a fotocatálise, fotoeletrocatálise, e na parte biotecnológica, são esses materiais voltados para revestimentos de implantes, né? O implante de titânio, basicamente. Então, a principal pergunta, né, quando a gente está falando desses materiais eletroquímicos, crescidos eletroquimicamente, é que esses materiais eles são crescidos a partir de um metal base, né? Então a gente tem o titânio, o alumínio, ligas de titânio, nióbio, né? O professor Francisco trabalha com nióbio, zircônio. Então, o que acontece? Esses óxidos que a gente cresce, esse material que é crescido, ele é crescido sobre um metal. Então, o metal ele fica revestido com esse óxido, né? Então, quando a gente vai falar do trabalho, muita gente fica na dúvida, mas vocês depositam de alguma forma? Qual é a técnica de depósito? Não, ele é crescido a partir do metal, né? Então, é uma técnica de oxidação, que a gente controla o processo de oxidação, então a gente tem o revestimento. Então, esse revestimento, né, em inglês a gente chama de coatings, até em português a gente utiliza esse termo, são os coatings. E por que pesquisar esses coatings? Então, o metal, os metais, de uma forma geral, eles são muito ativos, né? Tem uma energia livre alta, então eles vão reagir com o meio onde eles estão inseridos. Então, na indústria, é de praxe já utilizar uma técnica, um revestimento, para passivar esses materiais para eles poderem ser utilizados. Eu posso dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, no caso dos implantes de titânio, eles passam por uma técnica de passivação, onde o titânio, né, o metálico, ele é convertido a dióxido de titânio, né, num filme barreira de alguns nanômetros, né, para ser utilizado na indústria. Então, na indústria ali na biomédica, você consegue mudar a coloração desses implantes à medida que você altera a espessura, né? Então, na mesa cirúrgica isso é importante, né? Porque cada cor ela é designada para uma parte do corpo, então é importante, né? Você trabalhar com esses revestimentos. O próprio celular, né? O iPhone, por exemplo, ele é de alumínio e se tem um desenvolvimento, né, voltado para esse revestimento, né, de alumina. Então, o Chico até pode, não sei se já falou, comentou com vocês, mas a gente tem um colega lá da Polônia, o Wojciech, que ele realiza ali os congressos, né, da Apple e da Associação ali de Anodização, que é voltada ali para o melhoramento, né, desses revestimentos. Então, a gente tem um na área de biomateriais, outro na área de celular ali, que na verdade é só para a parte externa, né, do celular, para ficar mais resistivo a choque, e também a coloração dele, você consegue fazer com que ela não descasque. Outros revestimentos também, né, para evitar que o material sofra corrosão. Enfim, é uma gama de aplicações, né, que justifica toda a pesquisa nessa área, né, de revestimentos. A gente publicou, né, o Chico é um dos coautores, a professora a Janaína, que está em Bangkok agora. A gente vem trabalhado com esses revestimentos, né, já há alguns anos, e as principais aplicações, né, que a gente
publicou recentemente aí na revista Materials, voltada para aplicação de energia, mas assim, as principais aplicações desses revestimentos, que são os óxidos anódicos que a gente trabalha, estão, né, na área de saúde, né, que são basicamente os implantes de titânio ou outros metais, onde é acrescido um material, um óxido, né, sobre esse metal. Esse material ele é nanoestruturado, né, ou pode ser não necessariamente nano, mas ele tem um coating, um revestimento, né, que tem uma rugosidade, que é criada de forma eletroquímica. E quando a gente fala em nano, esse material ele permite, né, a inserção, por exemplo, de drogas dentro do implante, e quando esse implante é colocado no corpo ali, né, do animal ou do ser humano, ele faz essa liberação de drogas, né, que no caso, por exemplo, a gente incorporar um fármaco que ele é um antimicrobiano, por exemplo, não é um antibiótico, a gente consegue observar que não há o crescimento ali, ele impede o crescimento de bactérias, né? E isso é bem importante ali no pós-operatório, porque as bactérias, elas tendem a se alojar nesses implantes, né? O que causa uma rejeição bem alta, tem uma taxa bem alta de rejeição ali nas primeiras semanas, né, de colocação do implante. Na área ambiental também é muito utilizada, porque esses óxidos, no caso do titânio, por exemplo, né, a gente cria o óxido que é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio ele é muito utilizado para aplicações fotocatalíticas, né, ele é um semicondutor tipo N, e quando ele sofre a incidência de radiação na região do ultravioleta, ele gera os portadores elétron-lacuna, né, e esses portadores são responsáveis pela geração de radicais que vão atuar na fotocatálise. Então, ele é muito empregado na área também ambiental, né, aplicações ambientais. E também nas aplicações de energia, né, que é o foco aí desse artigo que a gente publicou. Então, ele também é utilizado, né, como material de suporte, né, então é utilizado tanto para células solares como para células a combustíveis, capacitores, baterias, né? Tem uma gama ali de aplicações. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, dos objetivos da ODS, né, dos 17 objetivos da agenda, né, que ele prevê, assim, que, na verdade, aqui na universidade, a gente é bem cobrado para relacionar os temas de pesquisa que a gente tem, né, com os objetivos da ODS. Então, dentro desses objetivos, eles são voltados, né, para reduzir essas pressões ambientais, né, diminuição da pobreza, utilizar esses recursos de forma mais sustentável, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu coloquei aqui alguns dos objetivos, né, que dentro da pesquisa que a gente vem desenvolvendo dentro do grupo, a gente considera que são importantes, né. Então, o 3, que está relacionado à saúde, né, quando a gente trabalha com implantes e pensa no melhoramento da qualidade de vida, né, a gente está associando a esse objetivo, água limpa, né, e sanitização, né, melhoramento, né, das condições de água potável. Quando a gente trabalha, utiliza esse material para descontaminação de água, eliminação de poluentes, né, então a gente trabalha com a degradação de micro-organismos, né, patogênicos que estão presentes na água, utilizando a fotocatálise ou fotoeletrocatálise, aí a degradação de compostos poluentes, por exemplo, fármacos que não são degradados, né, pelos processos tradicionais. Então, a gente está tratando desse objetivo. Energia limpa, muitos desses materiais, como eu falei, são utilizados para a produção de energia limpa, né? Então, tanto em células solares, como hidrogênio verde, enfim, tem uma linha, uma gama grande de trabalhos que está dentro dessa área. Consumo responsável e produção, né? Também, você poder reutilizar os materiais, assim, produzir menos lixo, reciclar mais, né, essas tecnologias. E isso impacta diretamente numa ação climática, né, e a vida no planeta. O objetivo, que também eu não coloquei aqui, mas que está
tá mais relacionado com essa linha de trabalho que a gente tem, é o objetivo 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. Vou falar um pouquinho dele com mais detalhes. Então, esse objetivo, né, ele tá relacionado com o investimento, né, no desenvolvimento tecnológico, né, desenvolvimento para promover inovação, né, tecnologias sustentáveis, que vão financiar, né, os mercados e, consequentemente, né, trazer uma melhor qualidade de vida, né, porque também influencia toda uma linha ali de pessoas trabalhando e cria trabalhos, né, e traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas envolvidas. Então, é um investimento grande, né, na indústria, né, e nessa inovação que pode ser trazida aí pelo estudo, né, desses materiais modernos. Então, o estudo e o desenvolvimento desses materiais, eles impactam diretamente, né, no nosso dia a dia. Como eu falei ali, desde um celular, né, então a gente tem, hoje, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem o celular, né, para chegar no que a gente tem hoje, né, no que cada um tem aí e usa diariamente, tem muita tecnologia de materiais envolvida ali, desde a parte externa até a capinha do celular, né, que é um polímero, a tela, né, a película que a gente utiliza. Então, é um ramo, né, que ele tem muito investimento, né, para inovação. Então, é um tema que vale muito a pena, né, ser trabalhado. Então, vocês que estão aí nessa área, né, na pós-graduação de ciência de materiais, com certeza cada um trabalha aí com diferentes materiais, né, alguns metais, outros poliméricos, enfim, mas ele traz, assim, muita perspectiva de estudo e trabalho, né, no futuro. Aqui, né, eu já falei dessas, esqueci desse efeito. Então, vou falar um pouquinho agora mais específico, né, dos processos de síntese desses materiais que são sintetizados de forma eletroquímica. A gente também pode falar que a gente está fazendo uma nanotexturização da superfície, né? Por quê? Porque a gente tem um metal e a gente cresce esse óxido, né, na forma nanométrica algumas vezes, e a gente tem uma nanotexturização, né? Então, o material ele deixa de ser aquela superfície metálica, né, brilhante, e ele adquire uma outra coloração, aí depende muito da síntese que a gente está fazendo. E se a gente olhar ele numa escala de colocar no MEV, fazer algumas análises, a gente vai ver filmes, né, nanoporosos ou nanotubos, né, como eu vou apresentar aqui. Então, a gente tem filmes, por exemplo, nanoporosos, no caso de alumina, né, o professor Francisco aí trabalha com alumina, trabalhou ali no passado, tem várias publicações no tema. E os nanotubulares, né, o dióxido de titânio, ele tem essa característica de formar nanotubos, né, tem uma diferença grande ali dos nanotubos para os nanoporos, porque os nanotubos, eles são como se fossem pequenos canudinhos, né, um do ladinho do outro, eles têm paredes independentes. No caso dos nanoporos, são furinhos mesmo, como se fosse a gente pode pensar assim numa colmeia, né, se a gente olhar a colmeia, você vê aqueles porozinhos assim, só que no caso da alumina, né, lógico, é na ordem de nanômetros, então a gente não conseguiria enxergar isso a olho nu. Apesar de a gente olhar esse material e pensar, nossa, deve ser uma coisa muito difícil de fazer, a síntese eletroquímica, ela, na verdade, é um método muito fácil, né? Então, ela é um método simples, rápido de fazer o crescimento dessas estruturas, barato, porque a gente precisa só de um eletrólito, né, específico, que geralmente não é caro, e envolve a aplicação de uma fonte de energia, né? Então, a gente vai aplicar uma diferença de potencial constante ou corrente constante por um tempo determinado, e a gente obtém essas estruturas aí que a gente está vendo nas imagens. Então, recentemente também a gente apresentou algumas metodologias de síntese, né, nesse capítulo de livro. Então, síntese eletroquímica de materiais nanoestruturados, né, na Nanostructure. Então, a gente apresenta ali alguns aspectos fundamentais, né, da eletroquímica, alguns filmes também obtidos por deposição e a formação desses óxidos, né, que são obtidos através do que a gente chama de metais válvula. Então, como que a gente faz a síntese desses materiais? Então, aqui tem uma célula eletroquímica, né? Aí, não tenho... Deixa eu ver se aqui
Computador. Aqui. Então, aqui a gente tem uma célula eletroquímica. Essa foto aqui, Chico, é sua, né? É do artigo nosso lá. Então, a gente tem um metal no centro, que é o metal que vai ser anodizado. Então, nesse caso aqui é o alumínio. E 2 eletrodos auxiliares, né? Que a gente utiliza, geralmente, é a platina, né? O metal nobre, mas eles vão só ser responsáveis vão coletar a corrente. Então, a reação que a gente está interessado, ela acontece aqui no eletrodo central, né? Então, é uma reação de oxidação. Nesse caso, o alumínio vai para óxido de alumínio, né? A alumina. E aí, dependendo do eletrólito que a gente utiliza aqui, a gente vai ter diferentes morfologias. Também é dependente da aplicação aqui, da utilização, do modo que a gente vai aplicar essa tensão, né? Então, essa energia, se vai ser uma tensão constante, pulsada, ou uma corrente constante. A gente também faz um controle da temperatura, né, utilizando um termostato. Então, dependendo do método de síntese, quando a gente utiliza, por exemplo, a corrente constante, alguns metais, no caso da alumina não necessariamente, acho que só em algumas condições mais extremas, mas o titânio e o zircônio, eles atingem uma condição que a gente chama de condição de Spark. E aí a gente tem uma alta temperatura na célula, então a gente precisa botar essa célula acoplada num termostato, reduzindo bem a temperatura para não ter o superaquecimento aí do eletrólito. Então, aqui eu vou falar de alguns trabalhos, né, que a gente publicou recentemente. Então, aqui a gente tem o crescimento da alumina, né, e durante a alumina, esse trabalho foi realizado aí, né, Chico, por uma aluna sua, Andressa, e aí durante a síntese se faz a incorporação das nanopartículas de prata, né? Então, aqui é um material crescido pela técnica de Pell. Então, a gente vê aqui que os poros, né, eles já não são tão organizados, na ordem de nanômetros, como a gente mostrou na imagem anterior, mas nesse caso, o material obtido, ele tinha prata, né? E a gente fez um estudo desse material aplicado, né, para embalagens, por exemplo, de alumínio, um estudo como potencial antimicrobiano. Então, a gente observou aqui, a gente tem uma plaquinha que foi colocada no meio de cultura com a Bacillus subtilis, e a gente observa uma região de inibição, né, do crescimento da bactéria. Então, esse material aqui, assim, ele só foi crescido, né, processo de crescimento ali que durou uns minutos, né, 1 hora ali no máximo, e esse material ele já tem essa característica aqui inibitória, né, do crescimento de bactérias. Então, já é uma aplicação, né, de um óxido crescido eletroquimicamente, e depois a gente leva lá para a parte biotecnológica e faz esses estudos envolvendo as bactérias. Aqui é um outro estudo, né, só que nesse estudo aqui a gente utilizou um óxido que ele foi crescido por Pell, né, que a gente aplicou uma corrente constante, a gente teve aquela condição de Spark, e quando a gente tem essa condição de Spark, o material ele já cristaliza durante o processo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um filme que ele foi crescido ali durante 1 hora, né, em ácido fosfórico, e durante o crescimento ele já é fotoativo, né? Desculpa, ele já cristaliza. O dióxido de titânio, ele tem 3 formas, né, cristalinas, a anatase, rutilo e a bruquita. A anatase e o rutilo, elas são fotoativas, né? Então, o que acontece? Quando a gente incide radiação nesse material, um elétron da banda de valência vai para a banda de condução, gerando uma lacuna, né, e um elétron, que são os portadores. Esses portadores, né, eles migram para a superfície e eles podem reagir com moléculas absorvidas de água, hidróxido, né, formando o radical hidroxila. Esse radical hidroxila, ele é responsável pela inativação de bactérias, né, se eu estiver estudando a inativação de bactérias, que era o caso desse estudo aqui, ou também atuar na degradação de fármacos ou diversos poluentes. Então, nesse trabalho aqui, a gente trabalhou com a inativação de 2 bactérias, né, que é a Staphylococcus aureus e a Salmonella, e a gente observou, né, então aqui a gente tem uma imagem de uma placa de Petri antes do tratamento, né, como era a bactéria ali, o crescimento da bactéria, e depois do tratamento, então, como esse material, né, com incidência de luz, comprimento de onda na região do ultravioleta,
promoveu a inativação dessas bactérias patogênicas. Então, aqui, todas as morfologias que a gente trabalhou, né? Então, a gente teve morfologias aqui bem irregulares, né? Onde a gente não observa poros, mas sim uma alta rugosidade, até materiais com uma porosidade já assim, melhor definida, né? Com uma distribuição. E aí, esses materiais, a gente estudou ali, né? Colocou uma suspensão com a bactéria e fomos retirando alíquotas e estudando. Então, a gente fez a cinética de inativação dessas bactérias. Então, esse trabalho aqui, ele é um trabalho que, esse filme, por exemplo, esses filmes aqui, eu desenvolvi eles no doutorado. Aí a história deles foi o seguinte, né? No doutorado eu não conseguia aplicar eles, mas eu estava mais interessada, assim, nas formas de crescimento desse filme, né? Então, as condições de contorno. Então, aqui eu cresci com densidade de corrente diferente, temperatura diferente, concentração diferente. Então, esses 4 aqui, eles são crescidos em ácido fosfórico, uma concentração 10 vezes menor que essa. Então, eu estava focada ali na caracterização do material, enfim. E aí eu trouxe esses materiais aqui para o TFE, né? Eu fiquei com eles guardadinhos lá. E aí, né, após algum tempo, tinha alguns alunos, no caso aqui a Carlise e a Sabrina, que elas foram desenvolver as atividades de TCC delas. Então, esse trabalho aqui, né, é um trabalho que ele iniciou lá muitos anos atrás, lá em 2009, 2010, e ele foi finalizado em 2018, né, porque eu sintetizei os filmes, mas eles não foram aplicados. Então, aí quando eu cheguei aqui, como aqui a gente tem uma salinha ali de microbiologia forte, né, e na época a gente tinha a professora Vidiane, hoje ela é coordenadora do curso de medicina aqui de uma universidade particular da cidade, e ela trabalhou, né, com o desenvolvimento dessa linha ali para aplicar alguns materiais, né, a gente tinha ali vários materiais no grupo que foram aplicados, né, nessa área de microbiologia. Então, a gente estudou a inativação da salmonela e da estafilococcus, né, com esses filmes que estavam ali guardadinhos, né, por muito tempo. Então, esse foi um trabalho que foi finalizado, iniciou lá no doutorado e foi finalizado aqui, né, com as minhas alunas de TCC, no caso. Aí, esse mesmo trabalho aqui, né, esse mesmo filme, né, ele foi utilizado para inativação de bactéria e para a degradação de fármacos, né? Então, aqui a gente trabalhou com o ciprofloxacino, que ele é um antibiótico, ele é muito utilizado, né, tanto para a medicina humana como para a medicina animal. E aí a gente estudou, né, a inativação, a fotodegradação desse material, desse fármaco com esses filmes sintetizados ali por PEL. E depois disso, a gente fez um estudo de ecotoxicidade, né? O que é um estudo de ecotoxicidade? É comparar o efluente gerado em relação ao efluente sem tratamento. Então, a gente comparou o efluente após a degradação, né? Sei lá, eu não lembro exatamente, 1 hora de tratamento ou 2 horas de tratamento, com o fármaco sem tratamento, né? Utilizando alguns bioindicadores. Nesse caso, a gente utilizou a Latiuga sativa, que é é a semente de alface, então a gente cresce a semente de alface juntamente com o efluente e observa, né? Daí a gente tem alguns controles positivos e negativos, né? A água e o fármaco sem tratamento, e observa o quão tóxico o efluente é. Porque o que acontece? Às vezes na fotocatálise você está objetivando fazer a degradação de um fármaco ou de um contaminante. Porém, você acaba produzindo um efluente que ele é mais tóxico do que o efluente inicial, e aí acaba não sendo viável esse tratamento. Então, a gente fez esse estudo justamente para observar se o efluente gerado ele não era mais tóxico que o próprio fármaco inicial, né? Então, aqui o mesmo material, né? Então, só mostrando que ele já tem, né, uma estrutura cristalina aqui demonstrada pelo pico da anatase, né, o principal. E aqui a gente fez um estudo correlacionando o diâmetro de poro com o tamanho de cristalito, né, que a gente chamou de razão estrutural, né? E aí a gente correlacionou essa razão estrutural com a fotoatividade dos materiais.
Então, aqui a gente tem a constante, né, de velocidade com a razão estrutural. Então, a gente observa aqui para baixo os valores, né? Então, a gente tem esse comportamento aqui da fotoatividade com relação à razão estrutural. Então, o que significa? Que a fotoatividade, ela não é dependente só do diâmetro de poro ou do tamanho de cristalito, mas existe, né, esse efeito sinérgico entre essas duas variáveis que vão tá diretamente relacionadas com a fotoatividade do material. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem assim baixos valores de razão estrutural. Esses baixos valores estão associados a diâmetros de poros menores e tamanho de cristalito inferiores, tá? Por quê? O tamanho de cristalito, na fotocatálise, ele tem um efeito bem interessante, que quanto maior o cristal, você tem alguns efeitos ali, né, na verdade, de superfície, mas quando você diminui o tamanho do cristalito, em algumas condições, essa região de contorno de grão, ela acaba se comportando como centro de recombinação de paraelétron-lacuna e diminui a fotoatividade do material, porque você tem uma aniquilação dos portadores gerados, né, durante o processo de fotocatálise. Então, a gente coloca ali o material aqui, né, no reator, uma lâmpada dentro do reator, né, tem um bulbo de quartzo aqui protegendo a lâmpada, e aí eu tenho essa geração dos portadores, né, elétron-lacuna, como eu mostrei lá na primeira figura, a geração dos radicais de hidroxila que vão degradar, né, nesse caso, a molécula do ciprofloxacino. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação desses materiais, do dióxido de titânio, só que para biomateriais, que a gente chama de revestimentos bioativos. Então, os biomateriais, né, eles se classificam, né? Na verdade, tem várias classes de biomateriais, né? Os metais e as ligas, os materiais cerâmicos e os poliméricos. A gente vai focar aqui nos metais e ligas, né? Porque a gente está falando dos revestimentos crescidos a partir dos metais. E os metais e ligas, eles são utilizados para a reposição de tecidos duros, né? Que são os ossos. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de maxilar, né? A exceção aqui os stents, que são utilizados nas artérias, né, para ela não colapsarem. E aqui eu tenho vários outros materiais, né, utilizados para reposição óssea, né, parafusos, pinos, hastes, né, que são utilizados ali, às vezes, numa necessidade do corpo humano, que são provenientes de algum acidente, ou até alguma doença, né? Então, doenças degenerativas, né? Que é o caso, por exemplo, dos implantes de articulações maiores, implantes de fêmur, ou implantes de joelho, a gente tem toda uma articulação que já é reconstituída, né, em uma parte metálica, que ela vai cimentada nessas duas partes, e uma parte polimérica, e aqui também tem uma parte de uma haste de titânio, né, que ela entra aqui, eu tenho uma parte polimérica que liga ali nesse osso principal aqui, da articulação. Então, falando especificamente dos ossos, né, os ossos, eles têm uma nanoarquitetura natural, né, dentro desses ossos, né, e eles servem como reserva de cálcio e fosfato, e eles têm essa função estrutural. Então, a composição dos ossos, ela na verdade, o osso ele é composto basicamente, né, de uma matriz inorgânica, né, 70%, a parte majoritária é inorgânica, 22% de uma parte orgânica e 8% de água, né? Nessa parte orgânica, 20% é colágeno, né, e 2%, né, outras proteínas, células e assim por diante. Na parte inorgânica, 60% desse material é o mineral hidroxiapatita e 10% outros materiais. Por que a gente utiliza o titânio, né, para a substituição de ossos, né, com que são fraturados, né? Se a gente acabou de ver aqui que a matriz inorgânica ela é composta, né, de minerais ali, hidroxiapatita, e esse mineral ali nem de perto, né, está relacionado com o titânio e os revestimentos aí que são formados a partir do titânio. Então, esse pesquisador, né, que a gente chama de Brånemark, ele descobriu por acidente, né, o processo de osseointegração do titânio. Então, ele estudava, na época do doutorado dele, ele estudava o sistema vascular
né, utilizou coelhos nesse momento para fazer esse estudo. Então, ele instalou uma câmera, daí tinha um parafuso de titânio, instalou essa câmera para observar todo o sistema vascular, né, as veias, e enfim. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sei, né, não é da minha área. E aí, após ele fazer esse estudo, quando ele ia retirar essa câmera, ele observava que a câmera se integrava com o osso, né, dos coelhos, tornando assim muito difícil de retirar, né, o dispositivo. Então ele observou esse fenômeno de osseointegração. Tá? Então esse fenômeno de osseointegração do titânio, ele envolve, né, uma série de processos ali biológicos que então, envolve a limpeza e depois a deposição de células e depois a mineralização, que essas células vão formando, né, um filme biológico e depois tem uma mineralização formando a hidroxiapatita e elas acabam fazendo parte, esse processo faz com que o titânio faça parte do osso, né, o que torna difícil, que às vezes você tem que quebrar frações do osso para conseguir retirar o material. Então já existem vários materiais hoje, né? O uso do titânio como implante ele já é bem conhecido e bem estabelecido, né, na indústria. Então aqui eu trouxe para vocês só para vocês observarem, né, alguns implantes à base de titânio. Então o Brånemark depois ele montou um instituto, ele teve no Brasil um tempo, mas ele criou um instituto e hoje a tecnologia ela já foi patenteada e é vendida, né, por grandes empresas aí. A gente tem a Neodente, aqui no Paraná, né, que utiliza dessa tecnologia. Então, ele é muito utilizado em implante dentário, então, para substituição, né, de dentes. Então, se coloca um implante dentro do osso, né, e faz a substituição externa, né, de um osso aí, que aí por um dente, né, que aí é utilizado diversas tecnologias, mas o implante em si é um parafuso de titânio. Então, já existem vários materiais, né, à base de titânio no mercado. Então, aqui eu trouxe outro material, né, que ele é um material, se a gente olhar essa morfologia aqui, já é a morfologia que eu mostrei para vocês, que é obtida lá por anodização, né? Então, é a anodização por plasma, né, PEL, que a gente chama. Ele dá essa característica morfológica para o material. Então, esse material já está sendo desenvolvido também pelo Instituto Brånemark, né? Então, uma tecnologia patenteada. Aqui eu trouxe outra tecnologia, né? Que é esse material que já está sendo desenvolvido também da escala micro, que é uma escala depositada ali de óxido, e uma escala nano, né? Que é obtido com anodização, né? Em meios contendo fluoreto, que dão essa característica da formação de nanotubos para o material. Aqui um outro trabalho que a gente publicou. Então, o que acontece, né? Esses materiais que são utilizados aqui para implantes, alguns desses materiais, como eu falei lá atrás, né, que o osso ele é formado por hidroxiapatita, algumas técnicas, alguns pesquisadores, até alguns materiais já comerciais, eles visam a incorporação da hidroxiapatita no óxido para induzir a deposição. Porque quando tem esse processo de osseointegração, alguns sinais claros da osseointegração é a deposição da hidroxiapatita. Então, pensando num material mais bioativo, a gente desenvolveu um eletrólito, né, que a gente chama de... É um eletrólito contendo o que a gente chama de SBF, que é um fluido corporal simulado, né, do inglês Simulated Body Fluid. E a gente adiciona esse fluido corporal simulado na solução eletrolítica e estuda as propriedades finais desse material, para ver se ele realmente, né, atendeu esse objetivo da melhora da bioatividade. Então, nesse trabalho aqui, a gente observou que a gente adicionou, né, esse SBF, a gente obteve as estruturas nanotubulares, né, como a gente obtinha já sem a adição do SBF, mas a gente observou uma melhora em algumas das propriedades desse material com relação ao material crescido num eletrólito sem o SBF. Aqui a gente tem algumas características desse material, dos materiais crescidos com SBF, né? Então, tanto o titânio metálico quanto a liga, nesse caso aqui.
Então, a gente observou algumas modificações aqui no caso do titânio com SBF, no caso da liga, a morfologia não foi tão afetada, mas quando a gente fez os ensaios de deposição da hidroxiapatita, tá? O que é um ensaio de deposição? A gente deixa o material imerso num tubo FAL com uma quantidade grande lá de SBF. É um método desenvolvido já por Kokubo, já é bem conhecido na literatura, que você faz um teste de deposição in vitro, né, que você estuda o quanto de hidroxiapatita vai depositar. Quanto mais bioativo é o teu material, maior vai ser a quantidade de hidroxiapatita que vai depositar. Então, esses materiais, né, quando foram submetidos a esse ensaio, os materiais que contêm SBF, eles obtiveram aqui antes da deposição e aqui após a deposição. A gente conseguiu caracterizar, né, a fluorapatita, no caso, né, uma deposição bem grande de fluorapatita nos materiais que foram tratados, né, com SBF. Tá? Então, isso mostra que o filme ele ficou mais suscetível, né, à deposição de hidroxiapatita e, consequentemente, ele tem um melhoramento dessa bioatividade do material. Aqui mostrando, né, com maiores detalhes, né, o pico da fluorapatita. E aqui a gente observou a fluorapatita e não a hidroxiapatita. Tá? Então, a fluorapatita, ela se deve à presença do fluoreto, né, presente na solução ali eletrolítica. Então, juntamente com todos os sais que formam o fluido corporal simulado, se formou a fluorapatita. A fluorapatita, ela tem uma característica bem interessante, porque ela tem uma dureza, uma resistência mecânica maior do que a hidroxiapatita. Então, traria essa facilidade do material de formar uma estrutura mais rígida ainda, né, do que é o observado com a hidroxiapatita. A gente fez alguns ensaios também de nanoindentação, né? Então, a nanoindentação é uma técnica que a gente coloca, é como se passasse passa uma esfera, né, com uma força ali que é determinada pelo equipamento, e a gente observa o quanto que o filme, ele resiste, né, aquele deslocamento da esfera. Então, o que a gente observou? Que os materiais que foram crescidos em SBF, eles apresentaram uma maior dureza, né, e um maior módulo de elasticidade, o que mostra, né, evidencia que os filmes crescidos com SBF, eles apresentam uma resistência mecânica maior, e esse é um ponto crítico na utilização dos nanotubos, né, em biomateriais, porque a resistência mecânica dos filmes crescidos, desses coats crescidos, ela é baixa. Então, eles podem causar o desprendimento, né, de partículas e debris que podem ir para a corrente sanguínea. Então, é um ponto de preocupação de utilização desse material. E a gente observou que quando a gente adiciona o SBF, a gente tem um melhoramento dessas propriedades. Então, esse eletrólito aí, ele foi submetido a um pedido de patente, né? Então, a gente está guardando aí respostas. Então, a gente mostra ali, né, todos esses resultados que eu falei para vocês, né? Além disso, outro resultado interessante é que a gente observa que o filme com SBF, ele tem uma melhora na molhabilidade, né? O que é uma melhora, na verdade? É um aumento da molhabilidade. Os filmes crescidos com SBF, eles têm uma molhabilidade muito alta. A gente observa aqui pela diminuição do ângulo de contato, né? No caso dos filmes obtidos com o titânio. Já no caso dos filmes obtidos com a liga, a gente observa que eles têm essa estrutura menos hidrofílica, mas que essa estrutura, um aumento da molhabilidade, ele é conseguido com um tratamento térmico posterior. Então, a gente consegue trabalhar, né, com essas condições, modular essas condições dependendo da propriedade que a gente busca para o material que vai ser utilizado. Aqui. Sim, aí, ainda continuando nessa linha de biomateriais, a gente fez um estudo ali, trabalhando com 2 substratos, né, titânio e a liga, de titânio, alumínio e vanádio, diferentes temperaturas do eletrólito, né, 10 e 40 graus, e a temperatura de tratamento térmico. Que a gente observou que temperaturas superiores a 450, né, então aqui 650, a gente tem a formação da fase rutilo,
que acaba não sendo muito interessante, né, para que eu vou mostrar ali a morfologia para vocês. Então, aqui a gente tem as curvas de anodização, né, para as diferentes temperaturas. Então, a gente vê que tem uma influência grande da temperatura. Quanto maior a temperatura, a gente tem umas curvas mais bem definidas, né, com esses picos que a gente chama de pico de nucleação, mas na verdade eles não estão diretamente relacionados, porque nessas condições a gente também tem a observação dos nanotubos. Só falando para vocês do mecanismo de crescimento desses óxidos, né? Então, os nanotubos eles só são observados quando tem fluoreto, né, no meio eletrolítico. Na verdade, existem alguns trabalhos que mostram com outros íons, mas é uma condição mais diferenciada. Com fluoreto, você geralmente observa a formação desses nanotubos. Então, o que acontece? Inicialmente se aplica uma corrente constante, então tem a formação do óxido, como o óxido ele é resistivo, né? Então está sendo formada uma camada de óxido compacta, e essa camada vai crescendo, então tem um decréscimo da corrente, porque tem uma resistência, um aumento da resistência do filme. Até no momento que onde acontece, né, essa formação desses poros irregulares, então tem uma modificação da área superficial, que é onde inicia-se, né, a nucleação desses nanotubos. Então, inicialmente eu tenho uma formação de poros irregulares, né, alguns poros que são metaestáveis, que depois eles desaparecem, e alguns poros que eles vão gerar, né, os nanotubos. Então, eu tenho um processo aqui que se inicia de nucleação desses nanotubos, e aí acontece essa dissolução pelos íons fluoreto, gerando no final do processo uma estrutura, né, auto-organizada de nanotubos de dióxido de titânio. Então, aqui todo esse estudo, né, considerando só o crescimento, né, das diferentes condições, a 10 graus Celsius, a 40 graus Celsius, 10 e 40, e depois fazendo o tratamento térmico dessas amostras, né, a gente vê que em algumas condições a gente já observa a desestabilização da estrutura nanotubular, e aqui com 650 graus Celsius, a estrutura nanotubular é completamente destruída. A gente tem agora, devido à formação da fase rutilo, a gente observa essa formação dessa morfologia bem característica, né, dessa mudança de fase cristalina. E aqui o que acontece, né, com a molhabilidade do material. Então, aqui o titânio, 10 graus Celsius e 40 graus Celsius, sem tratamento térmico. Com tratamento térmico, assim, tem uma modificação pequena na molhabilidade, mas o filme ele é bem hidrofílico. E aqui com 10 e 40, ele é hidrofóbico, e com tratamento térmico ele se torna hidrofílico novamente. E que as características referentes, né, à fase rutilo. Filmes com características hidrofóbicas, eles não são muito, assim, depende do tipo de implante, mas para implante, a gente geralmente, implantes focados na ósseo-integração, o que se objetiva é que eles tenham uma interação grande com o corpo humano. Então, quanto maior a molhabilidade, né, ou menor o ângulo de contato, mais interessante é esse filme para esse tipo de aplicação. Então, aqui mostrando só as fases cristalinas, né, que a gente obteve anatase, rutilo, né, o rutilo aqui representado pelo triângulozinho. E aqui também o estudo da nanoindentação. Então, os filmes que têm o rutilo, né, eles têm uma dureza maior. Só que eles têm essa estrutura, né, a morfologia desestabilizada. Então, aqui também, ó, filmes que se destacam, né? Então, a presença da fase rutilo, ela traz essa característica, né, do aumento da melhora das propriedades mecânicas. Então, veja, dependendo do tipo de aplicação que a gente quer, ou que a indústria está focada, um filme com rutilo ele passa a ser interessante. Se o foco não é a morfologia, eu não quero utilizar a morfologia para utilizar o material como reservatório de droga, por exemplo. Então, não tem por que eu ter uma estrutura bem definida de nanotubos, mas eu posso querer, né, o objetivo pode ser um material com maior resistência mecânica. Então, nesse caso, né, os materiais contendo rutilo, eles podem ser mais interessantes dependendo da aplicação. Só os resultados gerais, né, não vou falar aqui para não tomar muito tempo, mas enfim.
o que se obteve? De resultados focados na aplicação para biomateriais, né? Titânios, o dióxido de titânio, crescidos em filmes em materiais de titânio, substrato de titânio, ou filme, ou a liga, né? Eles apresentam algumas características peculiares. Então, no caso do titânio, os filmes crescidos sobre titânio não tratados termicamente, eles já já apresentam uma alta molhabilidade, que é interessante para aplicação, né, desse material com biomaterial. Mas para conseguir a mesma característica, é preciso fazer o tratamento térmico dos filmes crescidos sobre a liga de titânio, alumínio e vanádio. Esses materiais também foi feita uma correlação com as propriedades mecânicas, né, relacionadas ao osso humano, e as propriedades mecânicas estão dentro do esperado, né, para esse tipo de aplicação. E também observou que esses materiais têm uma boa uma alta taxa de deposição de hidroxiapatita, né, nos estudos in vitro, né, o que pode indicar uma boa interação desse material com tecidos, né, em vivo. Agora eu vou falar de alguns estudos que estão sendo feitos, né? A gente está estudando esse material SBF, né, estudando diferentes tempos de anodização e observando, né, as características desse material. Né? As características são o diâmetro, a molhabilidade e agora também a resistência à corrosão. A gente está utilizando cloreto de sódio e outros fluidos corporais simulados, né? E aqui a gente mostra o efeito da morfologia com o tempo de anodização. Então, a gente observou que, na verdade, períodos curtos de anodização, 10 minutos, tanto para o titânio quanto para a liga, eles já são bem interessantes quando a gente está pensando na morfologia. Então, as morfologias bem organizadas, elas são obtidas aqui, né, em 10 minutos de anodização. À medida que a gente avança no tempo, a gente vai perdendo essa estrutura, né, os filmes eles vão colapsando, então acaba se perdendo essa característica aqui, que é interessante, por exemplo, para liberação controlada de fármaco. Aqui, o ângulo de contato em função do tempo, né? Então, para o titânio, a curva preta, né? Então, a gente observa aqui que tem essa tendência aqui com o aumento do tempo, de diminuir o ângulo de contato, isso porque a gente vai, à medida que o tempo avança na anodização, como o filme ele é resistivo, né, e o volume molar é muito diferente com relação ao metal, a gente começa a observar algumas rachaduras na superfície expondo o material. Né, então, isso modifica muito as propriedades de superfície dele. No caso da liga, a gente observa um aumento do ângulo de contato, né, então a gente observa aqui, nesse caso. E aí a gente observa, né, a obtenção de filmes hidrofóbicos, né, em todo o intervalo estudado. Para a gente obter filmes hidrofílicos, eles precisam passar por um tratamento térmico. E aqui o diâmetro dos nanotubos, isso já é bem conhecido da literatura, que a gente só mudou o eletrólito, né, mas acompanha o que já é conhecido da literatura. Com o aumento do tempo de anodização, a gente tem um aumento do diâmetro dos nanotubos. Então, isso interfere também no tipo de aplicação que a gente deseja. Então, se a gente quer nanotubos com poucos diâmetros ou com um diâmetro pequeno, né, ou valores mais elevados, tem vários estudos na literatura que atribuem o diâmetro, né, a taxa de proliferação celular, né, de células ósseas. Então, uma faixa, né, nessa região aqui, alguns estudos em que é mais favorável, então depende muito, né, do que a gente objetiva quando você está estudando e otimizando essa condição de superfície do implante. Aí, alguns estudos de corrosão. Então, a gente fez o estudo de corrosão primeiramente em cloreto de sódio, né, que é o tradicional, e a gente já observou que para titânio, assim, não tem uma melhora das características com relação ao titânio puro, né, puro não, desculpa, sem anodizar. Mas com a liga a gente observa que a anodização ela melhora muito, né? Então essa curva aqui da polarização linear, quanto
esse perfil aqui, quanto maior o valor desse potencial aqui a gente tem um potencial, né, que é o potencial de corrosão. Quanto maior esse valor, mais para os sentidos positivos, que diz que ele está indo para os sentidos mais nobres, mais resistente à corrosão é o material. Então, aqui no caso da liga, a gente observa uma diferença bem significativa, né, desse material com relação aos demais. Aí também um estudo, na verdade agora ele já está finalizado já esse estudo, já vamos submeter para a revista. Então, o processo todo de osseointegração, ele envolve, antes de falar em célula, né, de formação de hidroxiapatita, ele envolve um processo de adsorção de proteína. Tá? Então, nesse estudo aqui, que é o estudo da minha aluna de doutorado, ela fez um estudo da absorção de albumina, né, sobre a superfície do titânio metálico, sem nenhum tratamento, do titânio anodizado sem SBF e do titânio anodizado com SBF, né, para observar como que acontecia, né, a absorção das proteínas. Então, essa absorção de proteína, ela é o primeiro passo para depois, onde se absorve proteína, vão absorver as células. Então, é todo um ciclo de processos biológicos que é desencadeado pela absorção das proteínas. Então, ela fez esse estudo inicial, ela observou que todos os materiais têm uma alta taxa de absorção, e aí a gente fez esse estudo de corrosão, né, nos materiais onde foram absorvidos a albumina e os materiais que não foram absorvidos a albumina. Então, aqui tem a curva do OCP e aqui as curvas, né, dos materiais. Então, ela é uma curva bem ela cheia de ruídos, né, por causa dessa absorção da albumina. Então, a gente observa aqui titânio metálico, mesmo sofrendo o processo após ele sofrer o processo de absorção da albumina, né, ele se torna mais resistível. Então, assim, a própria absorção dessas proteínas, ela já protege o implante, né, de algum processo de oxidação que possa ocorrer ali na superfície do metal. Então, o que a gente fez posteriormente a isso? Um estudo de biocorrosão. Então, esses materiais aí, a gente observa que, né, se nenhum problema acontece no organismo lá, como uma contaminação por bactérias que podem levar à contaminação do implante, o próprio processo de absorção proteica, ele já protege o material independente da técnica de anodização que a gente utiliza aqui para proteger o material. Mas se eu tenho bactérias no meio, isso já é um pouco diferente. Então, aqui a gente deixou os materiais, né, sintetizados. Então, aqui eu tenho filme nativo, que é o titânio sem nenhum tratamento, né, que a gente pode dizer que é o titânio metálico, mas o titânio, assim que ele é exposto, né, ao ar, ele forma um óxido que a gente chama de óxido nativo. O filme crescido com SBF, né, e aqui o filme crescido com SBF+, que passou pelo tratamento térmico. Então, a gente observa que, nesse caso aqui do titânio não tratado termicamente, eu melhoro as propriedades relacionadas à corrosão com relação ao óxido nativo, né? Então, já tem uma melhora no que a gente chama de biocorrosão. Aqui no caso da liga, esse efeito já é bem marcante. Então, aqui eu tenho o óxido nativo, aqui eu tenho o filme crescido, né, com SBF, e aqui eu tenho o filme tratado termicamente. Então, lembra lá atrás que eu falei para vocês que as melhores condições que a gente tinha obtido, né, com relação à molhabilidade, era o óxido, no caso dos filmes crescidos sobre o titânio, era um óxido crescido sem tratamento térmico, que foi o melhor resultado aqui também nos estudos de biocorrosão. E no caso da liga, o que tinha a maior molhabilidade era o que passava pelo tratamento térmico. E aqui a gente tem esse comportamento aqui, né, de melhora dessas propriedades também relacionadas ao potencial de corrosão, né? Então tem um deslocamento bem significativo. Uma outra caracterização que a gente está realizando é esse material. Então a gente já observou, né, que a anodização com o fluido corporal simulado, ela modifica o material de algumas formas, só que a gente não conseguiu caracterizar, assim, por uma técnica mais importante. Recentemente, a gente mandou as amostras para
a análise por XPS, mas a gente não teve um resultado satisfatório para dizer, não, muda o estado de oxidação, alguma coisa que acontece que dá essa característica de melhoramento do material. Então, o estudo que a gente está fazendo agora, na verdade, também já está meio que finalizado, era um aluno de mestrado que defendeu, é esse estudo eletroquímico, né, do material. Então, aqui nessas curvas a gente tem o dióxido de titânio, aqui vermelha, né, crescido de forma tradicional, que é sem o SBF, e depois um processo que a gente chama de autodopagem, né, que já é caracterizado e descrito na literatura, que é a aplicação de um potencial catódico constante, que na literatura se diz que há a formação, nesse caso, né, a redução do titânio 4 para titânio 3. Então, aqui para o filme não crescido em SBF, e aí aqui a gente tem a curva preta para o dióxido de titânio crescido em SBF, então a gente já observa que eu tenho picos de oxidação e picos de redução diferentes, né, dos filmes crescidos nas condições no eletrólito utilizado tradicionalmente, e quando a gente tem a aplicação do potencial constante, a gente observa uma intensificação desse pico, que na literatura é atribuído, né, à oxidação do titânio 3 a titânio 4. Então, o que esses resultados indicam? Que os filmes crescidos em meio de SBF, eles são mais facilmente convertidos, né, o titânio 4 é mais facilmente convertido em titânio 3. Por que isso é importante? Porque o titânio 3, presente na estrutura do dióxido de titânio, ele aumenta muito consideravelmente a fotoatividade do material. Então, esse estudo que a gente fez, depois desse resultado, a gente começou a utilizar esses materiais também para fotocatálise e fotoeletrocatálise. Então, né, a gente realizou esse estudo de eletrodeposição, de autodopagem a -1, -1.2, -1.4 volts. Né? Fizemos a varredura de -0.9 volts a 0,8 volts. Variamos também a velocidade de varredura nesse próximo curva 5 mV por segundo, na presença de luz e na ausência de luz, tá? Porque como o dióxido de titânio ele é fotoativo, quando a gente incide luz, tem uma geração de carga, né? Então o elétron ele vai da banda de valência para a banda de condução, e o que a gente observa é uma fotocorrente. Né? Esse estudo foi realizado em campo fosfato. Então aqui eu tenho um material crescido uma solução tradicional, sem SBF, né? Então, aqui, 0 volts, e aqui, o que acontece, né, quando a gente liga a luz para essas outras condições aqui, de -1.2 e -1.4. Como a gente pode observar, as curvas são completamente diferentes, né? Então, aqui eu tenho com o filme dopado, então a gente observa que em algumas condições ele já apresenta uma característica capacitiva, mas os picos, eles são bem definidos aqui, né, melhores definidos aqui do que são nessa condição aqui do filme crescido sem adição do SBF. Então, aqui mostrando a diferença, né, do filme sem luz e com luz, no caso, desculpa, os dois com luz, mas com SBF, que é a curva vermelha, e sem SBF, né, mostrando a diferença nos valores de fotocorrente. E aí a gente pensou utilizar esse material para degradação de drogas e para inativação de bactérias patogênicas. Antes disso, a gente fez um estudo de varredura do potencial, né, com foi varrido esse potencial, né, que é uma varredura linear de 0 até 2 volts, né, um potencial positivo para a gente definir o potencial para fotoeletrocatálise. E aí, o professor aqui da engenharia desenvolveu para a gente um sisteminha bem simples, que ele liga e desliga a luz, né, num tempo fixo. Então, por isso que a curva ela fica desse jeito aqui. Então, a curva, a parte de baixo dessas curvas aqui, a base, ela é obtida quando a lâmpada é desligada. E quando a gente liga a lâmpada, ele dá um salto, porque é a formação desses pares elétron-lacuna. Então, quanto maior esse comportamento aqui, quanto maior a fotocorrente, né, a densidade de corrente, maior é a fotoatividade do material.
Então, a gente observou aqui que algumas condições, né, nesse caso com SBF, obtido a menos 1,4 volts, ele tem um grande potencial para utilização na fotodegradação, né, na fotoeletrocatálise. Aqui só um comparativo com os filmes crescidos sem SBF, mostrando essa diferença. Então, a adição desses íons contidos no SBF, eles tornam, né, o material mais condutor, e eles podem estar, esses materiais, eles podem estar introduzindo defeitos ali na estrutura que melhorem a fotoatividade do material. Então, assim, pessoal, resumindo, né? Então, eu mostrei aqui alguns trabalhos, né? Eles têm potencial para atender alguns objetivos, né, da indústria, inovação e infraestrutura, mais assim os focados na área de biomateriais, né? Então, já existem alguns materiais que eles estão em TRL, eu acho que talvez vocês já saibam o que significa esse termo, né? Que é o nível de prontidão tecnológica, que significa o quanto desta ideia já se tornou uma coisa praticável. Então, quando a gente fala desses materiais crescidos eletroquimicamente, eu tenho desde materiais que estão no nível 1, que ainda são ideia, que estão sendo testados, até o nível 9, que já é um nível que já se tornou um produto, que é o caso, por exemplo, dos implantes ali, aquelas morfologias, né, que eu mostrei de anodização por PEL, então são materiais que eles já são comerciais. Então, dentro desses estudos que a gente está realizando, a gente tem desde o nível mais básico até o nível mais aplicado, né? Então, depende muito do perfil do aluno que está trabalhando, a gente consegue trabalhar até com coisas bem aplicadas, com coisas mais fundamentais. E deixo aí a pergunta para vocês, né? Como que a gente pode trabalhar, né, trabalhar com o desenvolvimento desses revestimentos para serem utilizados na indústria e para melhorar a vida das pessoas. Então, quando a gente fala de implante, é uma coisa bem óbvia, né? Mas quando a gente fala ali da fotocatálise, muito ainda tem que ser feito, né? Porque a parte de fotocatálise, ela é muito interessante a nível de laboratório, a gente consegue ver uma inativação ali de bactérias patogênicas, degradação de poluentes, mas quando a gente pensa lá no tratamento de efluentes, isso ainda não é muito viável, né, porque a gente precisaria de grandes estruturas, grandes placas para fazer esse tratamento, então hoje ainda o tratamento de efluentes ele é feito muito da maneira mais antiga, né, que é um tratamento biológico, esses materiais ainda não chegaram nesse nível aí, quando a gente fala de acesso, né, da sociedade a essa tecnologia. Então, deixo aqui meu muito obrigado, né, agradeço aí as agências de fomento, né, CNPq, CAPES aqui no Paraná, a Fundação Araucária, que vem nos auxiliando muito aí nesses períodos, né, mais difíceis aí com CNPq e CAPES. A universidade, né, que eu estou hoje, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Agradeço também ao Elinano, CNPEM, né, onde a gente realizou ali boa parte dessas análises de imagem. Chico ali, que foi ali no laboratório, ali perdeu vários dias, né, fazendo essas análises. Agradeço ao PPGCM, né, aqui representado pelo professor Francisco, e ao UFSCar pelo convite, né, para essa fala de hoje. Então, ficou disponível aí, gente, para pergunta, se alguém tiver alguma, né, para discussão de algum assunto, alguma curiosidade, fiquem à vontade.